Meu nome é Dr. Rafael Ferreira Chaves. Eu nasci na cidade de Bambuí, estado de Minas Gerais, em 10 de abril de 1936. Cheguei aqui em Quirinópolis em 1943, acompanhado de toda a minha família, família Chaves, totalmente. Meu pai já tinha vindo aqui em Quirinópolis antes e adquirido uma propriedade aqui perto de Quirinópolis mesmo, aqui no córrego do Rio das Pedras. E nós chegamos aqui, eu cursei o meu primário no Grupo Escolar Ricardo Campos, aqui na cidade de Quirinópolis. No segundo ano, não teve aula no grupo escolar. Meu pai pagou o Antôniozinho do Belarmino, que era um professor particular que tinha aqui, para a gente pegar a escola lá. Quando foi no outro ano, reabriu a escola no Ricardo Campos, eu voltei a estudar. E assim permaneci aqui até hoje. Eu casei 10 de outubro de 1964 com a minha esposa, que está aqui presente, Alda Ferreira da Silva Chaves, com o apelido de Branca, com quem tivemos 3 filhos. 2 homens, Rafael Ferreira Chaves Júnior e Rael Ferreira Chaves, e Nara Cristina Chaves Jacinto. Todos são casados e, inclusive, um mora no exterior, mora na Inglaterra, o Rafael Ferreira Chaves Júnior. E tem os netos, 2 mulheres, filhos do Rael, e filho do Júnior, uma mulher e um homem, que inclusive todos 2 estão lá na Inglaterra com ele também. A Nara tem 2 filhos, homem, Rafael Ferreira Chaves Neto e Gabriel Ferreira Jacinto. Ela é casada com o Helder Jacinto de Andrade. Mora aqui na cidade também. O Rael mora aqui comigo, ele é separado da sua esposa e mora aqui conosco. Quando nós viemos para Goiás, que eu nasci em Bambuí, meu pai veio aqui antes e, com a companhia do Zico Venceslau, que morava aqui, ele adquiriu uma propriedade aqui perto. E voltou lá em Bambuí, já levando um caminhão daqui, do João Hércules, para trazer a mudança nossa para cá. Nós viemos de lá, de mudança para aqui. E meus irmãos mais velhos, Antônio Roberto Chaves, José Braz Chaves e Geraldo Ferreira Chaves, vieram de a cavalo, lá de Bambuí até aqui, tocando um gado. Tinha um gado que meu pai não vendia. Ele veio com esse gado, passou no Porto de São Jerônimo, passou na ponta do Rio Preto, ali no Val do Rio Preto, e chegou aqui na cidade. Porque eu já tinha comprado a propriedade aqui pertinho, na Fazenda Confusão. Já trouxe o gado de lá, não vendeu nada, não. E nós viemos na carroceria de um caminhão, lá de Bambuí aqui. A família toda. Eu lembro até o nome do motorista. O caminhão era do José Hércules, irmão do João Hércules, aqui de Quirinópolis, e o motorista chamava Tomé Fagundes Neto. Foi 1943. Eu estava com 6 anos de idade. Morei na fazenda, vinha de lá a pé para estudar aqui, no Grupo Escolar Ricardo Campos. Cultivava arroz, feijão, milho, era lavoura. Meu pai abriu lá uns 40 alqueires, porque ele comprou 100 e tantos alqueires aqui no Rio das Pedras. Ele abriu 40 alqueires de lavoura e os filhos. São 7 filhos, vieram tudo para... Morava quase tudo dentro de uma casa pequena, porque ele não dava conta de fazer uma casa maior. Entendeu? Eu era menino, trabalhava só levar a comida lá na roça para eles. A minha mãe fazia comida lá na panela e nós ia levar. E naquele tempo também não tinha trator para poder trabalhar, não, era tudo na enxada. Arrancava toco no enxadão, arrancou lá uns 40 alqueires de... E meu pai
era sempre muito hábil. Ele fazia muito mutirão para poder juntar uma aglomeração de gente para poder ajudar a tocar aquelas lavouras, cultivar aquelas lavouras. A comida era feita lá pelos cozinheiros. Minha mãe com as irmãs tirava o leite, fazia o queijo, era o consumo fazia ali. Comprava muito pouca coisa aqui. E meu pai era muito austero, entendeu? Ele era muito zeloso da questão econômica. Vinha para comprar cereais aqui para consumo em casa ali, ele já levava tudo. Para ele, para nós, para os filhos, para os outros filhos. E era ele que mantinha a atividade econômica. Vinha a cavalo, passava no córrego das Clemências ali. E Quirinópolis era muito pequenininho naquela época. Tinha o lugar de comprar. Eu lembro até o nome dos donos de armazém naquele tempo. João Hércules e José Hércules, que tinha um armazém aqui. E foi o caminhão dele que buscou a mudança lá e nós temos a preferência para ele. Não, o problema, meus irmãos que vieram de lá já mais adultos, que eram o José, Totônio, Geraldo, o Sebastião, esses não estudaram aqui não. Eu mais o João Batista Chaves, nós estudamos no grupo escolar Ricardo Campos, fomos alunos lá. E o grupo teve um ano que não teve escola, meu pai arrumou um professor particular. Eu lembro até o nome dele hoje. Brabo que só ele, Antônio de Belarmino. Nós viemos para a cidade, eu mais o João, viemos primeiro, porque o Totonho veio para a cidade e comprou uma padaria. E eu mais o João fomos ser padeiro do Totonho. Colega do Minervino, José da Fonseca, que o Minervino era o padeiro principal, e eu e o João eram os ajudantes. Na padaria, ele tocou muitos anos na padaria. Comprou do Tertuliano Miguel Cabral. Estudar também. Levantava de madrugada, fazia o pão na padaria, ajudava a fazer o pão, tomava o café e ia para a escola. Quando voltava, na parte da tarde, trabalhava na padaria. E a minha cama era em cima do balcão da padaria, porque não tinha cama lá, eu com um colchão em cima do balcão, muito tempo dormia lá. Ele também tinha que levantar 4 horas da manhã para poder fazer pão, né? Não dormia pouco. De vez em quando ele passava a mão por baixo lá, mas a minha madrinha Nica, que era a mulher do Totó, era muito severa. Passava a mão, pegava o pão para comer de noite nele. Ó, os pão tá faltando aí, cuidado com isso. Naquela época as coisas eram diferentes. Era bem diferente, parece que todo mundo tinha assim um ensejo. Eu acho que mais é porque os pais determinavam, ó, eu quero que você faz isso. Hoje os pais não fazem isso com os filhos, entendeu? Quem ditava a cátedra era meu pai. Você vai ter que estudar e vai estudar para isso. Ele escolhia até para que ia estudar, né? E hoje, às vezes, fica mais à vontade, a população aumentou muito, tirou o ritmo de autorização dos pais, entendeu? Porque os filhos também já ficaram mais inteligentes, já faz, às vezes, mais fracatuas do que antigamente. Porque antigamente, se o pai descobrisse que você estava enganando ele, era castigado severamente, né? Eu trabalhei lá, eu cheguei a fazer o concurso para cartório, mas eu trabalhei antes como escrevente. Escrevente juramentado. Escrevente juramentado naquela época era nomeado pelo juiz. E eu procurei também fazer amizade com o juiz, doutor Geraldo Pinto Figueiredo, e ele abriu um concurso para mim de escrevente lá. Eu trabalhei como escrevente. Até um período mais tarde, que eu adquiri um cartório lá no fórum do Ausônio Correia Neves e fui para Goiânia e fiz um concurso no tribunal. Eu sou o único escrivão de família de Quirinópolis concursado pelo Tribunal de Justiça. Os outros que trabalharam lá, tudo era DOC. Eu sou concursado. Eu tenho um concurso do tribunal. Eu era muito trabalhador, não tinha muito tempo para namorar, não. E não procurava também, não. Eu procurava meu tempo de serviço mesmo. A minha esposa mesmo pode servir de testemunha disso. Eu fiquei conhecendo ela
E tinha uma coisa também. Às vezes fazer alguma farrinha, a gente fazia. Você entendeu? E quando eu conheci ela, encerrei essa questão de fazer uma farrinha, de tomar uma cerveja, que ela também era muito severa, sabe? Ela chamava atenção mesmo e eu tinha que ficar mais ou menos... Também não tive grandes amores, não. Conheci ela, casei com ela e convivo com ela até hoje, graças a Deus. 57 anos de casado. Eu namorei com a Branca num período muito grande, 7 anos. Cara. Eles eram muito exigentes, né? Tinha que ver se a gente dava conta do recado mesmo ou não. Quirinópolis era muito pequeno naquela época, sabe? Quirinópolis era muito pequeno quando eu casei. E eu já tinha um movimento. Trabalhava no escritório de contabilidade, entendeu? E logo, assim que eu casei também, já tinha a casa minha construída, entendeu? E continuei trabalhando como contador. Até um período que eu fiz o concurso para o cartório de família de Quirinópolis. E depois deixei o escritório para os meus funcionários que trabalhavam comigo naquela época. Um dos cunhados, Pedro Diquim Dias Ferreira, trabalhava comigo. Mozart Veloso trabalhava comigo. Entendeu? Gilberto Lázaro Nogueira trabalhou comigo também há muito tempo. Eu tinha 8 funcionários no meu escritório de contabilidade, mas fazia contabilidade das empresas todas da cidade. Não tinha concorrente, não. Meu escritório era na Avenida Lar Xavier, 63. Tinha paralelepípedo, ainda não tinha asfalto lá, não. E lá, a minha residência, eu tinha o escritório ao lado da residência. Um prédio próprio, entendeu? Mas não pagava aluguel, não, era tudo meu mesmo. Eu também tinha um problema comigo, eu queria deixar alguma coisa para aqueles funcionários que trabalhou comigo. Pedro Diquim, Gilberto Lázaro Nogueira, trabalhou comigo muitos anos, Geraldo Humberto, Mozart. Eu queria deixar aquilo ali para eles poderem trabalhar também, né? E tocou a vida. Não tinha muito assim, apesar de que eu ganhei bastante dinheiro, naquela época era contador único, ganhei bastante dinheiro, mas eu não tinha muita ganância de riqueza, não. Achava que aquilo que eu ganhava já estava bom. E fiz o curso de contabilidade aqui. E depois fui fazer direito em Uberlândia. Nós formamos uma turma aí de 5 pessoas, compramos um carro para caber as 5 pessoas, e nós saímos daqui no final de semana, saí daqui sexta-feira, meia-noite mais ou menos, e ia para Uberlândia. Estudava lá até domingo, às 7 horas da noite, saía de lá e voltava para cá. Todo final de semana nós íamos. Era curso vago, mas nós tínhamos que fazer esse currículo. Você lembra quem eram os companheiros? Os colegas daquela época eram o Sodino Vieira de Carvalho, Abdala Cury, Fátimo Quireza, Hélio Caiado Freuri, Leiser José Acernessal Horta, era subgerente do Banco Brasil. Jurandir Cândido, também era do Banco Brasil. Foram esses os colegas da gente. Tá? E todo final de semana. Era um sacrifício para nós de ir e era um sacrifício para a família também. Que a gente tinha movimento, tinha que deixar. Minha esposa ficava tomando conta das coisas, olhando. O cunhado também olhava, ajudava, né? E foi até formar em direito. Não teve nenhuma desistência. Foi aí que você fez amizade com o Sodino? Foi. Foi lá que nós apanhamos. Foi lá que nós apanhamos uma amizade e outra. Um caboclo fora de série. Muito honesto, muito sincero, né? E essa turma que fez direito junto lá em Uberlândia, eles não perderam o elo, não. Até hoje, quando pode contactar aqueles que estão vivos, é como se estivesse estudando ainda, né? A questão política minha foi interessante. Eu gostava muito de acompanhar as administrações. Quando foi numa administração do Onício,
antes do Humberto ser prefeito, eu admirei muito aquilo que podia fazer, mas eu não podia fazer nada, porque não era. Aí, quando o Humberto foi candidato a prefeito, eu candidatei a vereador. E fui o mais votado. Fui o mais votado naquela época. E trabalhei, e não ganhava nada, não. Você pagava para ser vereador naquela época. Entendeu? E trabalhei o mandato todo. E depois eu já tinha decidido, se eu não saísse candidato a prefeito, eu não ia mais mexer com política. Aí candidatamos a prefeito, eu candidatei a prefeito. Entendeu? Antes de eu ser candidato a vice. Candidatei a prefeito, mas o eleito foi o Fonício. Ganhou. E na época eu fui um dos que não condenei. Entendeu? Porque, na verdade, minha campanha foi uma campanha muito simples, apesar de que a imprensa, a mídia, falava que ninguém ganhava de mim. O meu conceito era muito bom, né? Falava que ninguém ganhava de mim, mas o Onísio ganhou. Mas teve uma coisa também, ele gastou o que tinha e o que não tinha para poder ganhar. E eu fiquei amigo dele até o último dia dele, dos filhos dele, não procurei inimizade com ele de jeito nenhum. De forma que a família Rezende, eu tenho um bom relacionamento com eles. Nunca tive. E em política eu acho que eu soube trabalhar, porque procurei ajudar aquilo que eu dava conta de ajudar e nunca fiz qualquer coisa que pusesse, por questão política, prejudicar o próximo. Quando nós saímos candidato, o Sodino era muito inciso. O que ele tinha que falar, ele falava mesmo. Entendeu? Nós fizemos uma convenção, eu já estava filiado ao partido naquela época. Nós fizemos uma convenção, quando foi na hora da convenção lá, eles falaram, o candidato a prefeito, os convencionais, é o Sodino Vieira de Carvalho, que vai ser o candidato a prefeito. E ele falou, e tem uma coisa, meu candidato a vice-prefeito é o Rafael. Não tem discussão, quer dizer, ele é que me escolheu. Entendeu? E tinha sido colega de escola também na faculdade. Ele é que me escolheu. Aí saímos com assim, essa duplinha aí não vai ganhar a eleição, não. E ganhamos a eleição que eles falaram que ninguém ganhava ela, muito apertada, mas nós ganhamos. Né? E assumimos a prefeitura, entendeu? E aí, passou uns dias, ele me chamou lá. Falou, resolvi. Eu vou assumir um chamado meu lá no Tribunal de Contas. Você pode preparar que você vai assumir a prefeitura. Eu assumi a prefeitura, normalmente. Também não modifiquei. A única coisa que eu modifiquei foi o secretário-geral. Porque o secretário do Sodino era o doutor Gilmar Alves da Silva. Mas eu tinha um compromisso com o Zé Pinto de Rezende. E o Zé não estava aqui, em Quirinópolis. Eu chamei ele de fora e coloquei ele, o meu secretário vai ser o Zé Pinto. Aí o Gilmar falou, mas e eu? Ele falou, não, você é engenheiro. Eu vou te pôr na engenharia da prefeitura. Quirinópolis, naquela época, não tinha renda per capita, não. A renda era muito pequena. A produção agrícola daqui não tinha usina de cana naquela época, não. A produção, a arrecadação era pequena, entendeu? Mas o que eu fui em busca de ajuda. E essa ajuda eu tive ela lá em Goiânia. Tive a cobertura, a ajuda lá em Goiânia, do Íris Rezende Machado, que já estava na política naquela época, e ele me ajudou muito. Passou recursos para cá, mas eu não pude fazer muita coisa, não. Eu fiz com poucos dinheiro, era 2 anos, entendeu? Mas eu procurei tocar, eu acho que a minha administração não foi melhor que a do Sodino, porque ele era um grande administrador, mas deixei, pelo menos, preservei aquilo que ele fez. O bosque era o seguinte, era um pedaço de terra da prefeitura que tinha ali, que servia de local para beber cachaça, servia
para drogas. Tinha até uma tendazinha lá, uma tenda coberta de coisa. Aí, a prefeitura não tinha arrecadação. O que eu fiz? Eu fui a Goiânia, o Íris era o governador, entendeu? Eu fui a Goiânia e falei, eu preciso de falar com o Íris para poder me arrumar o dinheiro para me construir o bosque lá. Cheguei lá, não consegui falar com ele. Mas já saindo para cá, o Noélito, que era meu motorista, mandei ele parar lá. Eu liguei, porque naquela época não tinha celular também não. Arrumei um telefone lá com um comerciante que eu já conhecia e liguei para o Íris. O Íris falou, não, pode chegar lá e falar que você vai construir qualquer uma benfeitoria lá naquele bosque. Porque eu falei, pelo lá é um local de drogado e está sediando isso aí, está prejudicando. Eu preciso daquilo lá, porque vai ter um conjunto construído imediato lá ao lado. Como é que eu vou ficar com um mato daquele cheio de drogado? Ele falou, não, pode ir embora tranquilo e pode mandar construir lá, que eu vou mandar dinheiro para você. E me passou a verba para poder construir o bosque, entendeu? E na época ele veio aqui, olhou, mandou o engenheiro dele olhar, lá tem a pedra, tem uma pedra fundamental que nós ficamos lá. De vez em quando eles mudam o nome lá, mas não adianta não, porque a pedra fundamental é minha, ela está lá. E eu construí o bosque. E que até levou o nome do meu irmão mais velho, Antônio Roberto Chaves. Eu acho que o Hélio foi um grande prefeito. Porque na época que ele foi prefeito, as coisas de Quirinópolis, a arrecadação era muito pequena. Eu tenho a história de Quirinópolis escrita aí, você vê a arrecadação, era pequeníssima. E ele era daqueles administradores de abraçar. Ficava com um bolo de café na porta da casa dele, o nego passava e falou, vamos chegar aqui e tomar um cafezinho. Ele conquistava os votos dele, desse jeito, entendeu? Não punha dinheiro dele também, não. E também não era pessoa rica, não. O Hélio era um político nato. Aquele que nasce com aquela mania de fazer política, de tratar bem os outros, entendeu? Quando ele visse um xingando ele, chegar abraçado, não, você não vai me xingar não, eu sou amigo seu. Era o tipo do cara que sabia fazer política, né? Não, o Sodino era um exímio administrador. Diferenciado, isso a gente tem que falar a verdade. Ele era diferenciado, entendeu? E cada homem tem a sua... o Humberto foi um grande prefeito de Quirinópolis, não é porque ele faleceu recentemente, não, que eu estou falando agora. Foi um grande prefeito. O eleitor que era da Arena, que não votava no PMDB, no MDB naquela época, era no PSD naquela época, né? O eleitor que não votava ficava apaixonado, falava, eu não posso falar mal dele. Doutor Ataíde, para te dizer a verdade, do início, ele era afilhado do meu pai. A fazenda do Abílio de Freitas, que era o pai do doutor Ataíde, era mais ou menos 200 metros, 1 quilômetro máximo, da fazenda do meu pai, a sede. Abílio de Freitas Silveira, que era o pai do Ataíde, era pertinho, entendeu? E ele era secarrão, mas eu conheci ele desde menino. Mas ele era tão diferente dos outros, que se nós falássemos assim, amanhã eu vou para a escola, que nós vinha a pé lá da fazenda aqui para a escola, para o grupo escolar, entendeu? Eu, João, Tião, chamasse para vir junto com o Ataíde não, não vou não, eu vou sozinho. Ele é sistemático, mas combinamos, mas ele era amicíssimo, entendeu? Até na hora da morte, com aquele sistema dele, que a gente sabia que era aquilo ali e não mudava não. Quirinópolis, politicamente, era calmaria. Era o Salomão, o Zé Salomão, era o Joaquim Quirino antes, entendeu? Tudo na base da calma. Nós vamos ganhar isso aqui, é para poder fazer caridade e tal, entendeu? Aí, quando o Onísio apareceu, ele apareceu e falou, não, eu comigo, se não deixar eu fazer, eu quebro, eu arrebento. E pronto, o povo, o quê? Nós temos que votar nesse homem aí, porque ele aceita, ele é que vai fazer tudo, ele é o que é o bom.
Entendeu? E você pensa, ele ganhou tranquilo, né? Mas ninguém esperava, nem os eleitores dele esperavam a eleição dele, não. Na época também, você sabe o que acontece? A gente tinha uma boa liderança, porque fiz um trabalho bom como vereador. E tinha um trabalho bem feito para ser o candidato. Mas acontece que naquela hora não tinha ainda uma amostra assim, muito aparente do eleitorado. O que o eleitor queria. Entendeu? Aí ele apareceu fazendo tudo, colocando dinheiro à vontade, votaram nele. Entendeu? Porque todo mundo, inclusive os eleitores, Janjão, que era meu companheiro inseparável, entendeu? E era presidente, foi presidente do partido, João Batista Pereira, Ramon Pereira Ramos, esse pessoal aí ajudava mesmo. E fora a minha família também que estava ajudando, eles achavam que eu ganhava a eleição tranquilo. Ah, nisso, o Rafael vai ganhar dele. E ele ganhou a eleição. Mas eu não dividi partido, não. Eu continuei fiel, entendeu? Ao partido, só fui desfiliar quando eu fiz o compromisso com o Sodino. Porque quando eu fiz o compromisso com o Sodino, não era da Arena. Aí diversificou. Ele queria que eu fosse candidato. Eu falei, não, eu sei que vai ser. E fui como vice dele. Não, a questão de Quirinópolis é o seguinte, o desenvolvimento de Quirinópolis, primeiro, a qualidade das terras do município. Entendeu? Porque a procura da cana-de-açúcar para vir para cá, por exemplo, foi devido à cultura daqui. Aqui era recomendado para as usinas. E naquela época que veio as usinas para cá, era a época que quem tinha dinheiro era o usineiro. E onde é que eles iam? Ia muita gente atrás, ia provar o crescimento, a independência financeira dos municípios, né? Foi por isso que Quirinópolis ganhou. E eu acho que tem que crescer mais. Hoje Quirinópolis está grande, mas tem que crescer mais. Porque já está pequeno para o tanto de gente que tem. Nós estamos aqui hoje com 40% que não é daqui. Que trabalham nas usinas daqui. 40% não é daqui. Aqui vizinho meus mesmo, tem muitos que vêm, alugam casa, aqui pertinho tem. Eu sei que são de fora. Que vêm, o ônibus todo dia deixa eles aqui, no outro dia passa de madrugada, leva para lá. Mas graças à qualidade das terras do município, né? E também eu distribuí bastante lotes lá perto do Pedro de Quim. Aquele loteamento lá eu consegui a liberação e construí. Na minha administração eu tenho que dar ênfase, sabe, a ajuda que eu tive naquela época. E a ajuda foi do Barbosa Neto, deputado que me apoiava lá na Assembleia Legislativa. Ele que conseguiu recursos para nós construir essas casas, porque não construiu só num lugar, não. Lá foi construído uma grande quantidade. Aqui tem construção que foi coberta pelos idosos. Esses dias mesmo, até sem saber, parei o carro perto de uma casa ali, ele falou para mim, o senhor sabia que o senhor que me deu essa casa aqui? Eu não sabia, entendeu? Foi casa que a gente deu recurso para poder fazer, mas eu não tinha na cabeça o nome da pessoa. E fiz muita doação. Tem muita gente aí que tem casa que a gente que... E eu sinto feliz com isso aí, porque ajudei pessoas que precisavam, né? Porque teve uma coisa também, o meu secretariado era muito generoso nesse sentido. Ia procurar mais aquelas pessoas que realmente precisavam de ajuda do poder público. O problema é o seguinte, a tendência dos moradores de Quirinópolis, daquelas pessoas que participavam com a gente politicamente, queria que destruísse, para poder doar aquele lote. Lá tinha uma quadra no fundo, uma quadra de futebol, eles queriam aproveitar aquilo ali. Entendeu? Para poder, vou construir mais casa, vou deixar a quadra ali. Aí, o que eu resolvi? Falei, eu vou tombar, porque essa é uma obra que eu fui aluno da escola normal que funcionou lá dentro. Eu gostava do prédio, do local do prédio. E tinha outra coisa também, tinha uma quadra no fundo ali. Eu trabalhava na padaria do Totonho antes.
Eu jogava futebol lá na quadra, achava bom aquilo ali, gostei da... Aí resolvemos. E quem me ajudou muito na ideia de tombamento daquilo ali é o Antero Francisco de Souza, que foi o Antero que forçou naquilo ali, fez muita coisa, entendeu? Manteve a quadra, assim, eu nem sei se ela existe hoje ainda. A prefeitura fez, o Zé Pinto ajudou, o Antero ajudou naquilo ali. Os funcionários da prefeitura me ajudaram para acolher aquilo ali, porque eu gosto de ressalvar sempre. Eu fui muito feliz porque tive uma turma de funcionários bom demais, viu? Um Antero, um Zé Pinto. Eu para preencher a minha satisfação por Quirinópolis, eu precisava de escrever uns 4 livros daqueles que eu tenho ali. A satisfação é muito grande. Porque eu cheguei aqui eu convivi, entendeu? Nunca tive um atrito. Porque eu te falo o seguinte, eu posso ter alguém que não gosta de mim, mas eu não tenho inimigo, não. Tem alguém que não gosta de mim, mas eu não tenho inimigo. E eu acho que Quirinópolis é a terra santa. Aqui encontrei a minha esposa, a Branca, com quem convivo há muitos anos. E convivemos bem, graças a Deus. Criamos a nossa família, já todos criados, já formados, e cada um no seu posto. Fora o que está até para o estrangeiro, está lá para a Inglaterra, o mais velho. Mas eu devo a Quirinópolis a minha vida. E aqui eu quero ficar, até o fim dos meus passos.